Então, 1-1 Palmeiras e Galo para começar sobre este jogozinho. Olha, assim, o Atlético surpreendeu aí, começou com 3 zagueiros a partida, né? Eu fiquei muito atento ao que o treinador falou, né? Do Atlético Mineiro. Ele foi muito sincero, até demais no início do jogo, falando que ele ia para fazer uma marcação, explorar contra-ataque, pelo poderio ofensivo que o Palmeiras tinha, na visão dele. Esse poderio ofensivo que não está funcionando, não está acontecendo já há alguns jogos, principalmente nos 2 últimos jogos, e deu certo a estratégia dele, né? Ele falou assim, vou defender às vezes até com uma linha de 5. Ele tinha 3 zagueiros e voltava indo dos 2 laterais. Essa linha de 5 era formada com mais 4 na frente. Só o pivô lá, o atacante, ficava um pouquinho mais à frente, de Santo. E o Palmeiras, com pouca criatividade, sem inspiração, jogadores que são talentosos, que a gente destaca em todos os programas, um elenco que eu digo, né, que é o melhor, um dos melhores do Brasil, não consegue, né? Não consegue criar dentro de casa, com apoio da sua torcida, ou o estádio cheio. A torcida, é claro, ficou apreensiva ali, ficou reclamando, porque o jogo não flui. Eu vi muito aquele time, houve a mudança de treinador, resultados aconteceram, o Palmeiras venceu vários jogos com a chegada do Mano, mas um futebol convincente não aconteceu, não foi. Na minha opinião, eu não vi isso no jogo de hoje. Melhorou, como o Edmundo falou no segundo tempo, no destaque, eu concordo, deu uma melhorada, mas é na base da vontade e numa criatividade e individualidade do Dudu. Da vontade ou do desespero? Também, pode ser. Perdendo. Mas assim, o Dudu é o jogador que faz a diferença, ainda vai no 1 contra 1, tenta uma jogada, fez um belo gol, mas muito pouco. O Palmeiras tem um time muito bom, tem um elenco maravilhoso. Aí jogando dentro de casa, o time adversário com a proposta de se defender. E eu concordo com o que o Edmundo falou no início. O Atlético poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo, sim. Bola na trave. Bola na trave, teve contra... Teve uma defesa espetacular do Everton. Sim. Eu acho que assim, né? Vocês vão também falar sobre o assunto. Eu acho que o Palmeiras tinha até um pouco, vamos dizer, a posse da bola. Mas quando tinha o contra-ataque, o Atlético Mineiro era muito mais perigoso ou criava situações que o Palmeiras, com a posse de bola jogando em casa, não criava. Não oferecia desespero para o time adversário, não amassava, não pressionava. No geral, quem foi melhor, na sua opinião? Palmeiras ou o Atlético? Os 90 minutos. Assim, o jogo não me agradou, não achei um jogo maravilhoso, né? Os jogadores se esforçaram, se dedicaram. Mas se um time teve uma proposta de jogo, se organizou para isso, mesmo não sendo um jogo lindo, bonito, que muita gente reclama, mas na proposta o Atlético Mineiro criou mais. Foi melhor. O PVC, o Zinho fala aqui, eu escrevi que o poderio ofensivo não funcionou nos últimos 2 jogos do Palmeiras. Isso é normal? Eu acho normal empatar com o Internacional fora de casa. Eu acho que tem uma coisa que o Flamengo mudou parâmetro nos últimos campeonatos. Você deu um sorriso para mim porque nós discutimos antes do programa. Bastante. Quando eu falo que as pessoas precisam parar de achar que não é normal empatar ou perder alguns jogos, é por causa dessa epidemia de protesto que passou a haver. É claro que a gente tem que analisar jogo a jogo. É claro que sim. Agora, quando você fala assim, o Flamengo perdeu para o Atlético no Mineirão e o Abel disse que o jogo, no Independência, e o Abel disse que o resultado era normal e tomou pancada. Isso eu acho uma loucura. Então, se você for pegar em relação ao Palmeiras e Atlético, de 2011 para cá, o Palmeiras ganhou 3 vezes do Atlético. Quando o Atlético veio jogar no Allianz Parque no ano passado, o Palmeiras não ganhava do Atlético desde 2011. Aí o Palmeiras ganhou do Atlético no Allianz Parque, em Belo Horizonte e em Belo Horizonte de novo. E aí voltou a ser normal o Palmeiras ganhar do Atlético. Porque se você fosse dizer um ano atrás, você dizia, o Palmeiras ganhar do Atlético não era normal, porque não ganhava desde 2011. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Agora, é claro que um time que está brigando pelo título e que sabe que tem que fazer exatamente o mesmo, no mínimo, que o Flamengo está fazendo, para manter os 3 pontos, empatar em casa com o Atlético não é o normal. Com o Internacional em Beira-Rio é normal. Porque fora de casa, o Palmeiras em 31 visitas na história do brasileiro e ganhou 3. É normal não ganhar lá. O certo era o Palmeiras vencer.
Mas eu acho que teve um mérito do Atlético. O Atlético, o Rodrigo Santana usou uma coisa que quem é mestre de fazer é o Antônio Conte, né? Técnico do Internacional de hoje, que perdeu para a Juventus de Turim. O Conte na Juventus e muito no Chelsea, campeão em 2017, ele fazia esse esquema que é uma sanfona. Ele joga com 3 zagueiros e quando perde a bola, voltam imediatamente os 2 laterais e formam uma linha de 5 defensores. E voltam imediatamente os 2 pontas e formam uma linha de 4 meio-campistas. E defende num 5-4-1. Para quando recupera a bola, imediatamente precisa ser rápido, escapam os 2 pontas, Luan e Otero, escapam os 2 laterais e o sistema que era 5-4-1 passa a ser 3-4-3. O Otero jogou muito hoje. O Otero é um jogador que, quando tá afim de jogar, a maneira como ele bate na bola, pouca gente tem no futebol brasileiro. O Vanderlei comentou isso, né? No jogo do Vasco e Atlético. Ele bate muito bem na bola. Ele tem a capacidade de bater na bola. Então, eu acho que teve. Claro que o Palmeiras falhou. O Palmeiras não podia, disputando o título, empatar em casa. Porque o Flamengo mudou o parâmetro. No ano passado, o Palmeiras foi campeão perdendo em casa para o Sport. No ano retrasado, o Corinthians foi campeão perdendo em casa para o Vitória e para o Atlético Goianiense. No ano anterior, o Palmeiras foi campeão perdendo para o Atlético Mineiro. Agora, o Flamengo permite que um candidato ao título perca pontos em casa? Não. Porque o Flamengo não perde ponto em casa, exceto o São Paulo na semana passada. Para você, Edmundo, normal esse resultado do Palmeiras? 1 ponto em casa contra o Galo é para o torcedor ter uma certa tranquilidade ou reclama com razão, como teve protesto no Allianz Parque? Não, eu acho que a gente não pode desprezar a grandeza do Atlético. Mas na semana passada, ou no meio de semana, quer dizer, na verdade no meio de semana, o Atlético perdeu para o Vasco. Se você comparar, aí o Palmeiras teria que vencer. Mas para vencer, você tem que produzir, tem que criar. E o Palmeiras não fez isso. Talvez o jeito de jogar do Atlético Mineiro na tarde de hoje prejudicou o Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje só tinha opções pelo lado do campo. E as laterais, como explicou bem o PVC, estavam ocupadas e muito fechadas. E aí faltaram os meias. E aí o Palmeiras, que tem muitos meias, eles na hora H eles não criam, eles não fazem uma jogada individual para desmontar as linhas, sabe? Para você desmontar um sistema defensivo. E aí fica volume. O Palmeiras teve posse de bola e volume. Volume que eu digo é o seguinte, velocidade para chegar ao lado e cruzar. Tinha uma hora que tinha Borja e Daverson dentro da área. Claro, porque o Palmeiras só conseguia chegar pelos lados porque a frente da área estava bloqueada. Então, você já tinha visto o resultado do seu adversário. Você tem 2 vitórias a menos, agora 3, né? Tinha 2 vitórias a menos, agora são 3, do que seu adversário. Não basta só igualar em número de vitórias, você tem que passar de pontos. Você tem que passar o seu oponente. Então você tem que jogar esses jogos com um pouco mais de vontade, um pouco mais de disposição, não dar ao adversário a possibilidade de criar nada, você tem que se impor. A palavra é essa. Acho que o grande protesto hoje da torcida do Palmeiras foi que o Palmeiras não se impôs. Se limitou, parecia que o time era treinado novamente pelo Filipão, ligação direta, jogadas pelo lado, repetia atuações de quando era comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Agora, também tem um outro lado, é o segundo adversário forte, né? Depois das 5 vitórias contra adversários ou que estavam recentemente na zona de rebaixamento, o Goiás, a última derrota foi contra o Palmeiras. Lá naquela situação era o Goiás ladeira abaixo. Depois do Palmeiras ganhou tudo. Mas o Palmeiras ganhou do Goiás, do Fluminense, do CSA, do Cruzeiro... Isso, dos 4. Fortaleza. E do Fortaleza. Foram as 5 vitórias. Todos os times que estão do meio da tabela para baixo. Quando pegou Internacional e Atlético Mineiro, que estão do meio da tabela para cima, teve dificuldade. E o próximo jogo? O Santos na Vila.
Então é frustrante mesmo. É frustrante porque você vê o seu adversário direto com desfalques, com cansaço, sabe? Com série de problemas, passar pelos seus adversários, conquistar os pontos, se distanciar na tabela. Porque o Palmeiras começou o ano com a chegada do Goulart, depois com a chegada do... Me ajuda aí, PVC. Luiz Adriano, era o outro que eu queria dizer. zagueiro. Não, o volante, Ramires, Vitor Hugo, enfim, foi chegando um monte de jogador para fortalecer o time já campeão brasileiro. Então criou-se uma expectativa de conquistas grandes, né? A maior delas seria a Libertadores. E o time está pior que mas o ano passado. Mas o time não ganhou o Paulista, não chegou nem à final. No ano passado chegou na final. Não chegou nem na final da Copa do Brasil. Não chegou na final da Libertadores. Semifinal no ano passado. Então quer dizer que um time que se reforçou de grandes jogadores piorou. Por isso acho que é o protesto, porque o Flamengo, por sua vez, a gente cita o Flamengo porque o Flamengo não está poupando ninguém e está seguindo em linha reta para conquistar os 2 títulos mais importantes do ano. Qual é a diferença? Só uma observação? Fala. É que você falou assim, o Palmeiras esse ano está pior que no ano passado. Claro que está em relação ao que você disse. Os resultados. Mas é a menor campanha nos pontos corridos. O ano passado ele era terceiro colocado com 43 pontos nesta rodada. O líder era o Inter. Nesta rodada ele tem 47. Ele é 4 pontos melhor que no ano passado. Subiu o sarrafo. Mas é o que eu estou dizendo. O Flamengo mudou o parâmetro. O Flamengo desse ano mudou o parâmetro. O Flamengo tem 52 pontos. Ninguém nunca fez 52 pontos. O Palmeiras no ano passado foi campeão e perdeu pro Sport em casa. Mas dentro do que eu falei, isso é o campeonato brasileiro. É o que assim, é a história do Corinthians. Tem o Paulista e a Libertadores. Não, tudo bem, sem dúvida, eu concordei com você. Eu só estou fazendo a observação de que por que a impressão de que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras esse ano é pior que o do ano passado? Porque no ano passado você podia perder pro Sport em casa e ser campeão. O Corinthians podia perder para o Atlético Goianiense em casa e ser campeão. O Palmeiras podia perder para o Atlético Mineiro em casa em 2016 e ser campeão. Isso não pode. Não pode, porque o Flamengo mudou o parâmetro. Houve outros times na história dos pontos corridos que mudaram o parâmetro assim. O Cruzeiro, que o Zinho jogou em 2003, o parâmetro qual era? Ganhar sempre, atacar sempre, vencer sempre. Se você não fizesse o mesmo que o Cruzeiro, você não ia ganhar o campeonato. Como o Santos fez um campeonato brilhante e não foi campeão. Aliás, foi vice-campeão 13 pontos atrás. É o caso do Flamengo hoje. O Campeonato Brasileiro, não a temporada, o Campeonato Brasileiro do Palmeiras hoje, 23ª rodada, é melhor do que o do ano passado. Só que ele está em segundo lugar e o ano passado ele era terceiro e foi campeão. Palmeiras com esse elenco não tem condições de jogar melhor? Muito melhor. Nisso pode falar. Não, essa é a minha fala, foi desde o início, foi essa. Eu acho que assim, o elenco que tem, destacado por mim, um dos melhores ou o melhor, assim, os 11 do Flamengo estão jogando melhor. Mas se você pegar os 11 reservas do Flamengo, não são melhor do que os 11 reservas do Palmeiras, na minha opinião. Então, aí quando eu falo elenco, é botando todos os jogadores. Posição por posição, os 2 de cada posição, o do Palmeiras ainda é o melhor. Agora não joga. Não está jogando, não tem inspiração. Lembra aquilo que eu falei do jogo contra o Inter? Até a gente debateu? Sim. Que eu falei assim, como é que pode um primeiro tempo que um time olha no sábado e o meu rival empatou? É a minha chance. Hoje é a mesma coisa. Se eu ganhar, Edmundo, eu fico com um ponto. O Flamengo jogou às 11. Aí eu fico com um ponto. Mas aí o Flamengo ganhou o jogo. Mas assim, eu tô voltando lá atrás. Mas assim... tudo bem. Ele ganha e ficava 3 pontos. Mas aquele jogo do Inter, como diz lá, não pode falar que é normal. Cara, mas você empatar com o Inter lá é um resultado... Por isso que eu achei genial o Jorge Jesus dizer... E o Jorge Jesus, depois de empatar com o Grêmio em Porto Alegre, e o Flamengo, em 48 visitas, só ganhou 6 do Grêmio, o Jorge Jesus não falou que é normal. É o uso perfeito do idioma. Ele disse, temos de aceitar os fatos.
Como ele constitui a frase dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o jogador do Palmeiras, que eu acho muito bom, tô falando com experiência própria e você sabe o que eu tô falando. A gente estava na concentração, o meu rival empatou, é a minha chance. A gente botava pilha no vestiário. Postura. Esse é o jogo. Aí, eu acho que não falta tem, isso ao Palmeiras. não tem essa inspiração. Você entra para jogar um primeiro tempo com o Internacional daquele jeito, Internacional com desfalques, com Independente 4 do caras. Inter em Porto Alegre. Pô, maior respeito, o Inter grande demais, mas estava com 4 desfalques e os caras mais importantes. Eu tô assim porque eu acho que o Palmeiras tinha que estar mais colado no Flamengo. Aí hoje, de novo, joga em casa. Fez um primeiro tempo de novo, sem transpiração, sabe? Pelo menos empolga a tua torcida. Vai lá, dá um carrinho. Mas eu acho que teve mérito do Atlético. Não, muito mérito. Muito mérito. Mas você vê a postura do treinador do Atlético. Sabe que tá num momento ruim, tá num momento difícil, não posso perder. Mete 3 zagueiros, traz os caras, faz uma linha de 5 atrás, 4 ali, marca, pegada. Aí o Palmeiras... Mas o futebol também é de imposição, né, Aí o Palmeiras tem que se aceita impor isso, Edmundo. em casa. Você não acha que os caras aceitaram essa marcação? Cara, o que acontece? O que eu vou falar aqui, as pessoas vão julgar mal. Mas não tem cobrança. Tá tudo bem. Não estou falando que a cobrança tem que ser a torcida chegar lá Isso teve hoje, inclusive. Não estou falando que tem que ter isso, não. Mas a cobrança, na nossa época, você tinha que produzir todo ano, porque os contratos eram renovados anualmente. Hoje os caras fazem contrato de 5 anos, sentam em cima dele e dane-se. Se acomoda, é confortável. E eu acho que está acontecendo isso no Palmeiras. Sabe? E ter sido campeão ano passado fez renovar contrato de um monte de gente, na boa, que não devia mais estar lá. Devia abrir espaço para os moleques que estão sendo campeão de sub-20, sub-17, sub não sei das quantas aí, que não tem espaço. Porque os 2 goleiros, eu adoro os 2, eles têm 40 anos cada um. Ou tô errado? Não, tá certo. Agora... Tem mais gente, tem mais gente nesse balaio. Porque tá todo mundo lá, ó. Não, mas tem uma coisa. E tá entrando em campo assim, PVC. Mas o cara que... Tá entrando... Hoje, pelo menos o primeiro tempo, parecia, ó, que estava todo mundo na beira da piscina. E o Atlético não. O Atlético vem de resultados ruins, o técnico tá com a corda no pescoço, fez algo diferente, mudou o patamar do Atlético no jogo de hoje. E na minha opinião, o Atlético só cedeu o empate porque recuou muito. Se ele ataca, se ele se mantém no primeiro tempo com os contra-ataques, levaria mais perigo. Ele poderia ter ampliado o placar. Só o detalhe que eu acho que é importante dizer é que o cara que está mais nessa situação de conforto hoje é o Dudu, e o Dudu foi o cara que resolveu o jogo no segundo tempo. Não é o Dudu que está em mais de conforto. Não, ele tem o maior salário. Ele tem o maior salário. Mas, por exemplo, eu adoro o Lucas Lima. Não, adoro citá-lo como exemplo também. É um caso à parte. Porque o Lucas Lima não está jogando bem desde 2016. Mas a semana, pelo menos aqui nos canais, só assisto canais Fox Sport, era só de exaltar o Lucas Lima. Porque ele deu uma entrevista coletiva. Porque o Mano chegou e tá dando moral pra ele, tá dando opção pra ele. O que mudou? Por quê? Porque aí até eu falei, não. Foi o técnico quem levou ele para a seleção brasileira, quando ele jogava no Santos. Ele está empolgado novamente. Ele jogou 8 seguidas com o Filipão, não aconteceu nada. Eu sei, mas a empolgação tem que ser dentro do campo. Tem que transpirar também, como o Zinho disse. E o Palmeiras aceitou tranquilamente o Atlético criar mais oportunidades do que ele, mesmo o Palmeiras jogando em casa. O Lucas Lima a gente acredita no software, em Duende e no Lucas Lima. O Lucas Lima jogou 8 partidas seguidas com o Filipão, não aconteceu nada. Eu só citei ele como exemplo, sim, mas acho que tem outros assim, acomodados. Tem muita gente acomodada, estou de acordo. Agora, não é... Eu acho que o teu exemplo do contrato de 1 ano é perfeito. Embora existam exceções. Caso do Dudu. O Dudu foi o cara que transformou o jogo quando apareceu no segundo tempo, e é o cara que acabou de renovar o contrato em fevereiro para recusar a proposta da China e ficar tentando fazer uma carreira que eventualmente até encerre carreira no Palmeiras. O discurso dele era que queria ser referência do clube como é Ademir da Guia. E ele está jogando, está se dedicando, está se esforçando. Eu acho que em alguns momentos não é questão de esforço só. Tem questões... O Mano tentou fazer uma coisa hoje que é uma loucura, né? Quando você tinha 24 no segundo tempo, perdendo de 1-0, ele tirou o Lucas Lima, que o Lucas Lima não aconteceu nada, a gente sabia, e colocou o Daverson. O Borja estava andando em direção à linha lateral, achando que era ele que ia sair. E não foi. Por quê?
como tinha 5 zagueiros, 3 zagueiros de área mais os 2 laterais, ele meteu 4 enfiados para tentar fazer uma diferença no jogo longo. Não deu certo. Aí não é falta de vontade, é questão de que, taticamente, o Atlético estava pronto para rebater. Agora, eu acho que tem coisas para discutir, sim. Ainda que a gente possa lembrar que o Palmeiras hoje tem mais pontos do que tinha no ano passado. E no ano passado a diferença era menor, né? Eram 3 pontos, acabou campeão. O Wagner Amaral manda a seguinte mensagem aqui: o Flamengo será campeão porque o nível dos demais times está abaixo do esperado. Times jogando sem vontade. Vai, Mengão. O Israel Santos vai retornar ao segundo lugar. É o próximo jogo, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Paulo Guedes, o Galo foi claramente prejudicado hoje contra o Palmeiras, com relação ao pênalti. Disse aqui o Simon que foi pênalti do Felipe Melo. E ele fala aqui, o Paulo Guedes, fora o Rodrigo Santana, chama o técnico do Galo, a palavra é forte, mas fala covarde. E o Edmundo disse aqui, se ele deixa o time jogar em cima do Palmeiras, talvez conseguisse um resultado ainda melhor. Faz diferença o técnico ser suspenso? Era o Sidney que comandava hoje no banco, na área técnica, o time do Palmeiras, com Mano Menezes fora. Isso faz diferença dentro de campo ou não? Eu acho que assim, ter o teu treinador ali, e assim, ele também está vivendo a beira do campo ali até para passar uma orientação ou até fazer as mudanças, ele estando ali próximo, ele estando ali no calor do jogo, no banco ali conversando com os outros jogadores também, faz diferença, é importante. Agora, não é isso que o Palmeiras não teve essa... Porque o Mano estava no banco contra o Internacional. Eu sempre estou citando esse jogo. Eu acho que no Palmeiras tem que olhar a tabela, tem que durante a semana conversar sobre isso, planejar sobre isso. Vou dar o exemplo de novo, Prieto. Vai pegar o Santos agora. O Santos tem 3 pontos a menos que o Palmeiras. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Se o Santos vence, iguala em ponto, mas vai passar pelo número de vitórias. Exato. Aí o Santos é o segundo colocado. O Flamengo pega quinta-feira, um dia depois, o Atlético em casa. Eu acho que assim, isso é um motivo dos jogadores conversarem, do treinador falar, é uma decisão, concorrente direto ao título, Santos. Você não pode entrar num jogo desse como está entrando ali. Vamos aqui, o nosso posicionamento é esse, vamos fazer assim, tá bom, marca aqui, marca ali. Não, tá na reta final. Tem que ter algo diferente. Tem que ter um brilho, um sangue nos olhos, como fala, ou um brilho nos olhos. Faca nos dentes, o que for, né? Os jogadores podem ficar chateados. Pô, o cara foi jogador. Eu tô falando porque eu fui jogador. E porque eu fui campeão. Eu vivi isso que eles estão vivendo. Esse campeonato, só esse campeonato eu ganhei 5 vezes. Então, se ganha sim. Você durante a semana tá com brilho no olho, falando do time adversário, como é que o cara joga e tal. O Atlético vem com uma linha de 5. Não estão vendo isso no jogo? Aí só aos 24 do segundo tempo, agora que eu vou botar os 2 atacantes lá em cima com os caras pra pressionar o Atlético lá. Aos 24 do segundo tempo que você vai fazer isso? Aí você tá tentando uma alternativa. Não, mas aos 24 do segundo tempo só, o Atlético entrou no primeiro tempo assim, com a linha de 5, quando perdia a bola. Foi 24 ou 34. Aí não, o que eu quero dizer, PVC, todo o mérito pro Atlético Mineiro, fez um jogo em cima daquilo que foi planejado, merecia até a vitória, na minha opinião. Agora, o Palmeiras teve um primeiro tempo todinho para enxergar essa formatação tática do Atlético e não mudou nada. Continua ali, bom, vamos tentar aqui num cruzamento. Eu tô cobrando do Palmeiras porque ele tem para dar. Eu acho o elenco do Palmeiras muito bom. Muito bom. Eu até dei a opinião que elenco, posição por posição, acho do Palmeiras ainda melhor do que o do Flamengo. Os 11 do Flamengo é muito melhor do que todos que estão jogando aí. Os 11 que iniciam o jogo do Flamengo, que a gente sabe escalar, tá muito melhor. Aí o Flamengo botou um parâmetro lá em cima. Mas o que eu quero dizer é que a pontuação do Palmeiras é boa? Legal, é boa, 47. Não é suficiente. Mas o futebol que tá jogando não é o suficiente para bater o Flamengo. Não vai ser. A pontuação também não é suficiente. Se não der uma girada nessa chave de... eu não sei a palavra, mas esse brilho nos olhos, esse sangue nos olhos, essa atitude dentro do campo, vai perder o campeonato.
Porque já está 5 pontos. Se perder para o Santos, provavelmente vai para 8. Porque o Flamengo só perdeu empatou um jogo como mandante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo. Um jogo. São Paulo no Maracanã. Então, assim, eu acho que, como todos, achava o Palmeiras e o Flamengo são os concorrentes mais diretos. Tem o Santos chegando, o Corinthians está chegando, mas não é o Palmeiras e o Flamengo? O Palmeiras tem que mudar. Porque o Flamengo tá voando, e o Palmeiras tá no mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. E o mesmo jeito que era do Filipão, que quando trocou, eu falei, olha, eu adoro o Mano, ótimo treinador, mas eu acho parecido. E tá parecido. Eu queria ouvir o Simon falando também a respeito desse jogo, Palmeiras e Galo. Você já falou da arbitragem, mas a questão que estão colocando aqui o Zinho e o Edmundo é que falta inspiração. Suar mais a camisa, mais vontade ou brilho nos olhos, como colocou o Zinho no time do Palmeiras. Como é que você enxerga? Só dizendo que o Mano não estava no banco porque levou o terceiro cartão amarelo, agora técnico cumpre suspensão automática e ele cumpriu hoje. Aí quem ficou no banco foi o Sidney. A pergunta é a seguinte, desculpa te interromper. Ele pode ir ao vestiário? Ele pode ir no vestiário? Pode dar preleção? Não. Só ele tem que ficar na tribuna. Não pode falar com o técnico também. Não pode ter comunicação com o técnico. Mas convenhamos, no intervalo deve usar um celular. Não pode. Porque não é ali nos 90 minutos que se resolve o jogo. O jogo é planejado desde a segunda-feira. Então, a falta, você perguntou pro Zinho, faz falta num posicionamento, chamar atenção. Né? Depois a gente vai falar o que o Jesus fez com o Renier. Próximo assunto. Porque o cara tá ali do lado. Mas o jogo tem que ser planejado durante a semana inteira. E isso ele pode fazer, claro. Sim, durante a semana sim. Ele não pode estar no campo, no estádio ali, dando orientação, falando. Eu acho que o grande exemplo é a mudança tática do Atlético. O Atlético vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos e mudou completamente taticamente, senão o Rodrigo Santana ia morrer. Ele ia morrer, ele perdeu o jogo e a chance dele ser demitido era enorme. O que ele fez? Ele mudou taticamente. Isso você não consegue resolver. Você consegue resolver quando você vê a escalação. Você entende que ele vai jogar no 3-5-2. Você não tem certeza se ele vai fazer a variação para linha de 5 e linha de 4 no meio campo. No intervalo, você consegue falar para o celular? Teoricamente não. Mas provavelmente se fala, aí você fala, até tanto tempo vamos tentar como tá. Segura o Lucas Lima até tal. E depois tira o Lucas Lima e monta 2 atacantes na frente, vamos tentar fazer com 2 atacantes na frente para tentar uma bola pelo alto. Isso tem uma dificuldade, eu quero dizer, do ponto de vista tático, porque você não tem como interferir no jogo pelo que você está vendo daqueles últimos 10 minutos. E tem mais também essa diferença, tá? Então isso aí não pode, mas a diferença, o próprio Antônio Lopes, ele assistia quando treinava o Atlético Paranaense, o primeiro tempo lá em cima na cabine, no segundo tempo ele descia. Uma vez até perguntei para ele, Antônio Lopes, por que essa diferença? Ele não, lá em cima vê até melhor o jogo. Mas ali embaixo, a presença física do técnico, muitas vezes o jogador dá uma olhada ali, o técnico cresce o jogador. Faz diferença, né, Simão? Para alguns jogadores faz. E ele chegou a essa conclusão, tanto é que ele descia. Então, claro, uma coisa é o Mano no banco de reserva, outra coisa é o Cid. O Cid trabalha anos com o Mano, há anos, sabe como o Mano pensa e tal, mudar o esquema tático. Agora, a presença do técnico é muito importante. O técnico tem que cuidar. Essa questão pode receber o cartão amarelo, cartão vermelho e tal, e o Mano vem numa sequência, acabou uma suspensão automática. Agora eu concordo com o que o Zinho falou, tá faltando, não sei, o Flamengo agora, o Flamengo é o melhor time. Para mim, desde o começo, eu tenho dito aqui no AUP, Flamengo e Palmeiras, um dos dois será o campeão brasileiro, porque são os 2 melhores elencos do país. Melhor time, eu também acho o Flamengo, mas o Palmeiras tem um grande elenco, e aí falta um pouquinho dessa gana, faca entre os dentes, porque com todo respeito ao Atlético Mineiro, não dá, e só não, quer dizer, o lance estava 0-0, houve um pênalti para o Galo poder ganhar ou não, é outra situação, mas não tem como perder ponto nessa reta final, não é para uma equipe que não está almejando o título. O Palmeiras jogou meio de semana? Não? Então por que a mudança de escalação? Do Lucas Lima pro... Ele perdeu o Luiz Adriano por lesão. Ele mudou o Scarpa pelo Lucas Lima. Não, mas o Luiz Adriano entrou o Borra. Sim. Ok. Eu até achei que ele fosse deixar o Scarpa e colocar o Lucas Lima e colocar o William de centroavante, mas não foi isso que ele fez.
Eu sinceramente não gostei, não. Não, eu também não gosto quando entra o Lucas Lima. Não gostei, porque o Lucas Lima até fala dele mesmo, ele gosta de jogar mais de meia do que de mais de segundo volante do que de meia atacante ali encostado nos atacantes. Então você ficou com 3 volantes, eu diria, e 3 atacantes, fica mais fácil de marcar. O setor que o Palmeiras devia ganhar o jogo era no meio-campo. É onde o Flamengo domina todos os times. E aí depois, quando ele abre o time adversário, ele tem a velocidade e a força do Gabigol e do Bruno Henrique. Cara, acho que exemplos positivos são para ser seguidos, né? A gente vai ter esse parâmetro, porque depois, quando a gente for falar do Flamengo, o Flamengo, enquanto teve intensidade, minha opinião, enquanto ele teve fôlego, passeou contra o Chapecoense. Aí depois ele vai cansando. Então eu não sei como o Flamengo vai chegar para o jogo de quinta-feira contra o Atlético, contra o próprio Atlético Mineiro, que provavelmente deve repetir o esquema, porque deu certo. Mas assim, vai perder jogadores também. O Otero vai para a seleção, o Luan tomou o 3º cartão amarelo, não joga. Esses 2 jogadores, certeza. Assim como o Flamengo perde também. O Flamengo, o Rodrigo Caio vai para a seleção, aí o Gabriel Arrascaeta já está fora. O Arrascaeta já está fora. O Felipe Luiz também não vai jogar. Mas ambas as equipes vão estar com os desfalques. Eu queria colocar para vocês analisarem agora os próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Coloca aí então os próximos compromissos. É o Santos na Vila Belmiro, no dia 9. Depois, Pacaembu, tem o Botafogo, o técnico saiu hoje, né? O Barroca não é mais técnico do Botafogo. Depois, no Allianz, recebe a Chapecoense, hoje o último lugar no Campeonato Brasileiro, e o Furacão que venceu o Bahia fora. Vai jogar lá em Curitiba. Começando com você, PVC, avaliando aí esses 4 próximos compromissos do time do Palmeiras, briga pelo título. Ele tem que fazer o que o Flamengo faz, agora tem que fazer um pouco mais, né? Ele já tinha que fazer um pouco mais, agora tem que fazer 2 vezes mais. Então ele tem que ganhar do Santos da Vila Belmiro. Agora, isso aqui é um duelo pro Santos também. O Santos também quer subir na tabela. O Santos também quer se colocar numa posição, mesmo que 8 pontos abaixo do líder, uma posição que ele possa acreditar na virada. O jogo é duríssimo. O Palmeiras sonhar com o título, tem que fazer 10 pontos. Onde? 9, 10. Onde? Os 2 do meio, Botafogo e Chapecoense, tem que ganhar. 6 pontos. São 6 pontos. Esses 4 jogos aí você fala de 10 pontos? Ele tem que ganhar ou do Santos ou do Atlético Paranaense fora. Ele tem que fazer mínimo de 10 pontos. De 16? Não, de 12 pontos. São 12. São 12. 3 vezes São 4. 12. Ele pode perder 2 pontos no empate. Pode jogar. Tem 4 jogos ali, pessoal. São 4 jogos. Pontos, são 12 pontos. Ok, então, de 12, desculpa. Ele tem que fazer 10 pontos. Senão ele está fora da disputa pelo título. Porque daqui a pouco a gente vai mostrar o Flamengo. A dificuldade qual é aí? O Santos e o Furacão, é isso? São os 2 jogos mais difíceis. Entendeu? Então, se ele ganhar do Santos, porque é clássico, pode acontecer, né? Aí ele vai ficar mais tranquilo, entre aspas, né?